Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 56 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago, vou te ajudar com a resolução. Questão 56 da Banca Sebrasp diz o seguinte: considere o seguinte argumento. Então ele me dá aqui um argumento. Os grandes felinos africanos, que são animais, têm a pele esverdeada e sabem voar, porque os animais africanos são répteis e vivem sobre as árvores. Além disso, todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar e todos os répteis têm a pele esverdeada. Com relação a esse argumento, julgue o item subsequente. Esse argumento não é válido, pois os felinos não são répteis. Só reforçando a questão de argumento válido, quando nós estamos estudando a parte de argumento válido ou inválido, devemos lembrar o seguinte: nós vamos avaliar o que está no texto, por mais que o que esteja no texto não faça parte do nosso mundo real, tá? Por mais que não faça parte do teu mundo real, lembre-se, você está avaliando as proposições que estão dentro desse texto. E aí eu vou revisar aqui um pouquinho sobre a parte de argumento. Quando é que nós temos um argumento? E o que seria um argumento? O argumento, ele decorre de premissas. Então, eu vou pegar várias premissas, premissa 1, premissa 2, premissa 3. Eu posso ter apenas uma premissa e vai me levar a uma conclusão. Isso aqui já me dá um argumento. Mas eu posso ter mais premissas. Premissa 1, 2, 3, até a premissa N, né? Vou considerar aqui uma reticência e aqui uma premissa N que vai me levar a uma conclusão. Um argumento, ele é válido, um argumento válido, ele decorre de premissas verdadeiras. Se eu tiver todas as minhas premissas verdadeiras, se cada uma dessas premissas aqui for verdadeira, a minha conclusão necessariamente tem que ser verdadeira, para que eu tenha um argumento válido. Porque aí eu tenho um condicional, onde eu vou ter verdadeiro com verdadeiro, gerando o resultado lógico também verdadeiro. E aí o meu argumento vai ser válido. Nessa questão, nós temos um detalhe aqui com esse porquê. O porquê é uma partícula explicativa. Então, ele está me dando a conclusão antes das premissas. Tá? É mais ou menos assim. Olha, isso aqui, tal coisa que eu vou chamar de X, aconteceu porque Y coisas, vou colocar até assim, aconteceram. Tá? Então, antes de acontecer esse X, aconteceu essas Y coisas, que são justamente as minhas premissas. Tá? Então, eu tenho três premissas. Eu tenho a premissa 1, todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar. Eu tenho aqui, ó, todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar. Eu tenho a segunda premissa, onde todos os répteis têm a pele esverdeada. Está aqui essa segunda premissa. Eu tenho uma terceira premissa, que são os animais africanos são répteis e vivem sobre as árvores. E aí, juntando essas três premissas, eu vou chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa? Que os grandes felinos africanos, que são animais, têm a pele esverdeada e sabem voar. Por que isso acontece? Por causa dessas três premissas que nós temos anteriores. Só que a ordem aqui foi invertida, né? Esse porquê, essa partícula explicativa, ela fez com que eu invertesse aqui a minha conclusão. Então, eu tenho aqui três premissas, premissa 1, premissa 2 e premissa 3, que vão me levar a uma conclusão. Certo? Então, nesse caso aqui, a conclusão vai ser verdadeira, ela decorre de premissas que são verdadeiras, então teria verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro, me levando aqui a uma conclusão que também é verdadeira. Logo, meu argumento é um argumento que é válido. Aqui ele está considerando que o argumento não é válido, mas nós temos sim, nessa questão, um argumento válido. Né? Aqui ele diz que o argumento não é válido, pois os felinos não são répteis, tá? Ele coloca que os felinos não são répteis. Preste atenção, os animais africanos são répteis. Os animais africanos são répteis. Por mais que eu saiba que no mundo real isso aqui não é verdade, tá? Nós vamos ter que lembrar o seguinte, porque ele colocou todos os animais, né? E quando eu coloco que um felino é um réptil, eu entro em conflito com o que eu sei do meu mundo real. Por isso que no seu edital está escrito lá assim, ó, relações arbitrárias entre coisas, né?
lugares e eventos fictícios. Aqui eu tenho um evento fictício, então eu posso criar uma situação hipotética onde ela entre em conflito com o meu mundo real, mas você que está estudando para o concurso, você tem que estar preparado com esse tipo de situação e lembrar sempre o seguinte: eu vou avaliar o que foi dito dentro do texto. Então, se o texto disse que vaca voa, então vaca vai voar, pronto, e acabou-se, porque o texto está dizendo, é um evento fictício, mas serve só como objeto de análise. Então, nesse caso, nós temos um item que está errado. Por que é um item que está errado? Porque, nesse caso, nós temos um argumento válido. Eu espero que você tenha compreendido. Sei que esse conteúdo é um conteúdo que ele é um pouco complicado de ser absorvido assim de imediato. Treine bastante, faça bastante questões, que com certeza você vai tirar aquela nota no seu concurso que vai ser suficiente para você conseguir ter o cargo. Então vamos para a questão 57.